Olá, sejam bem-vindos à Escola Iniciática Satanismo e Letras. Eu sou o sacerdote Rodrian, da Igreja Satânica dos Cinco Elementos, e estamos aqui hoje para falarmos... Na verdade, vamos levantar uma hipótese aqui. Vamos perguntar um e se, bem ao lado Marvel da história. Vamos bancar o vigia e perguntar-nos e se. Mas, antes dessa pergunta, que tal se eu pedir para vocês se inscreverem no canal, curtirem o vídeo, verifiquem na descrição aí, curtam a página do Facebook da Satanismo e Letras, é lá que a magia acontece, lá que tem mais posts que eu estou movimentando muito mais. Também vejam os links da Igreja Satânica dos Cinco Elementos, eu vou falar dela em breve, um pouco mais detalhada aqui para quem quiser saber. Vamos também verificar aí os meus próprios links, né, de sacerdote, que estão aí também. E eu sou produtor musical também estão aí os links. Verifiquem os links na descrição, eu acho que eu vou colocar assim. Verifiquem os links na descrição para a música, sacerdócio, feitiço, oraculismo, e é isso aí. Porque esse jabá tá ficando muito grande e eu já tô cansado de ficar só falando ele repetidamente. Vamos lá, vamos falar do assunto. E se o mundo fosse predominantemente povoado por satanistas? E se ser satanista fosse natural na nossa sociedade? E se houvesse todo um país onde a maior parte das pessoas, onde a religião predominante fosse o satanismo? Levantei aqui umas 3 questões bem loucas, né? Mas enfim, vamos lá. Tira o elefante da sala de uma vez. Isso é utopia, tá? Como eu já falei vídeos atrás aqui, em nenhum lugar do mundo é normal ser satanista. E isso foi provado por A mais B, quando o próprio presidente da Rússia baniu templos satânicos de lá. Então, assim, nem na Rússia, nem na China é normal o satanismo, entende? Só que eu também não tô aqui para dizer o que é ou o que não é. Vamos teorizar um pouquinho. Vamos supor um caso mais simples. Vamos supor o que eu levantei aqui. Se fosse normal ser satanista nesse mundo. Olha, se fosse normal, eu acredito que honestamente não teria graça. Sabe por quê? Porque assim, a gente tem uma fama, mesmo dentro do próprio meio ocultista, porque isso daí eu já vejo em todos os meus 10 anos de vivência nesse meio, de que satanistas são eternos adolescentes rebeldes, sem causa, que só querem contrariar e chocar. Claro, isso vem muito da cria da Igreja de Satã, de Lavey, que infelizmente, né, acabou se perdendo nisso. Na essência do que deveria ser satanismo, eles se acham os únicos do mundo, e claro, são pessoas que acham que o satanismo de Lavey é o único desse mundo, que não é, claro que não é. Existem diversos outros mais tradicionais, e o de Lavey, na verdade, é só um desses satanismos, que possivelmente é o mais atual. Não é o mais atual, mas é o mais famoso, mais popular. Então, muito se pensa que o satanismo está diretamente, apenas, exclusivamente atrelado a Lavey. E não está. Lavey contribuiu muito, eu já também falei disso aqui, do legado dele, mas ele não é o soberano satânico nessa história. Mas ok. Partindo do pressuposto da rebeldia, que se fala assim, sempre rebelde e tal, isso existe um ponto. Só que a questão é a seguinte. É necessário o entendimento, e eu sempre repito aqui, satanismo, antes de uma religião, antes de uma filosofia, ele é uma postura política, ele é um modo de vida. Pense o seguinte comigo aqui. Você, por exemplo, é uma pessoa que se identifica com o anarquismo. Você se diz uma pessoa anarquista. E aí, o que é que diz o anarquismo? A quebra de sistemas. Não existe capitalismo, não existe comunismo, não existe socialismo. O que existe é o poder nas minhas mãos. É justamente nas mãos de cada indivíduo, sem que outros respondam por ele. Você vê o anarquismo funcionando num lugar que não tenha sistemas? Não faz sentido. O anarquismo não é um fim, o anarquismo é um meio. Depois que uma sociedade passa pelo anarquismo, ela se remoldura em outro sistema, um sistema melhor. O anarquismo serve para destruir aquilo que não está funcionando, para que dele crie algo que funcione melhor. A mesma coisa é o satanismo. O satanismo não é um fim necessariamente, ele é um caminho. Ele é justamente o ponto que você sempre vai estar trilhando, uma luta constante para, claro, a luta é individual, óbvio, para você ser você mesmo, para você conseguir se descobrir, se adaptar na sociedade, essas coisas e tal. Claro que a luta é essa, mas existe a luta política também. Existe não só a questão particular, porque muitos satanistas param aí, mas existe a expansão, que é a nossa egrégora, o nosso coletivo. Satã chega para dizer que o egoísmo é a base, que você tem que pensar em você antes de pensar nos outros, mas ele não chega em nenhum momento para dizer pense em você e que se foda aos outros. Não, ele em nenhum momento fala isso. A questão é que você simplesmente tem que se preocupar com os seus, com aqueles irmãos e com as pessoas que você ama. E isso sim você se preocupa. Com as pessoas que não querem acordar, com as pessoas que não querem ser ajudadas, você tá nem aí. Então, assim, essa é a máxima. E disso, a gente tem um meio que
tem algo para sempre estar se rebelando. E claro, o inimigo, vamos dizer, da vez é a cultura cristã. Novamente, não é a religião. Eu falo de novo, eu preciso reenfatizar antes que as pessoas sempre pensem que eu estou destilando ódio e intolerância contra o cristianismo. Eu não tenho nada contra a sua fé. Você pode ser cristão, você pode acreditar em Santíssima Trindade, em Jesus, em Deus, em monogamia, em monoteísmo, em sei lá. Você pode acreditar no que você quiser, mas que você não use de sua crença para ofender a minha, para ofender a mim, para ofender os meus semelhantes, para me condenar. Isso você não tem direito de fazer. É contra isso que o satanismo luta. É esta política que foi toda moldada pelo cristianismo e pela Igreja Católica da Antiguidade e que hoje o legado está seguindo pela Igreja Protestante de um proselitismo sem igual. E também a questão de podar a identidade de cada pessoa. Transformar todo mundo em ovelha ou gado. Sem que ninguém tenha identidade, sem que ninguém pense por si, sem que ninguém seja um mínimo de individual. Você é um rebanho guiado por Deus ou guiado pelo representante de Deus, que é o padre ou o pastor. Isso a gente é contra. A gente não é contra a sua crença, a sua fé, você está na sua igreja porque você quer estar. A gente é contra você estar lá e não reproduzir o que você aprende lá para fora. E eu não estou falando apenas dos maus costumes, que é o de pregar e de julgar os outros. Eu estou falando o de amar ao próximo. Muitas vezes o cristão acha que está exercendo amor ao próximo, o julgando, apontando o dedo, o condenando, o queimando, instalando trocentos traumas psicológicos na cabeça de crianças e adolescentes. É assim que os cristãos acreditam que estão exercendo amor ao próximo, porque o respeito vai para as cucuias, aparentemente. Então, assim, se fosse normal, de fato, ser um satanista no nosso mundo, não teria essa graça, porque é normal ser rebelde, qualquer um pode ser, é convencional que alguém se rebele. Então, contra o que vai se rebelar? Honestamente, não tem graça, gente. É como o anarquista que tá dormindo. É como o comunista que tá tudo bem, com grandes impostos que o governo... Desculpa, que o governo... Que as empresas privadas estão cobrando dos seus empregados ou coisa assim. Gente, honestamente, é uma causa morta. O ponto é esse. É uma causa morta. No momento que for normal ser satanista, a gente tá morto. A gente não existe. E o mesmo vale para uma sociedade satânica. Não, peraí. E o mesmo vale caso realmente a gente fosse os soberanos do mundo. Não faria sentido. Seria totalmente hipócrita. Seria aquele comunismo utópico, né? De que, tipo, tudo é lindo quando Karl Marx escreveu o Manifesto Comunista. Tudo maravilhoso, lindo na teoria. Mas na prática a gente sabe que ninguém conseguiu realmente implementar o comunismo ali. Mas aí a gente pega e vê uma sociedade apenas, vamos dizer, um país onde o satanismo é sua religião predominante. Em que isso vai diferenciar? Bom, se isso acontecesse, o mundo todo estaria em guerra contra esse país. Na verdade, eu digo o contrário. Esse país estaria em guerra contra o mundo todo. E não era uma guerra armada. Porque o satanista, né, ele tem a inteligência suficiente para saber quando ele tem que bater de frente de forma física ou quando ele simplesmente tem que se recolher para poder vencer a guerra. Beleza, você pode desistir da batalha, mas a guerra mesmo, você não perde não. Justamente é uma questão de sabedoria. Isso é a inteligência. Não adianta ser rebelde pelo rebelde. Eu quero peitar um cara 20 vezes maior que eu achando que eu vou vencer porque eu sou rebelde. Não, eu sou estúpido. Isso justamente é um indicativo de que, eu preciso amadurecer muito esse lado de autopreservação, né, de minha parte, esse amor próprio, porque se eu tô me jogando num desafio desse, sabendo que eu vou perder apenas porque sim, é orgulho contraponderado. Um dos maiores pecados satânicos também que existe. Então, assim, essa sociedade, esse país não iria atacar os outros de forma armada. E, na verdade, mesmo que ele tivesse o maior poder bélico, ele não ia fazer isso ainda assim. Porque, de novo, a guerra satânica é ideológica, ela não é física, ela não é armamentista, ela não é nuclear. A gente está lutando contra uma política de segregação, a gente está lutando contra uma política que prega alienação, preconceito, discriminação, lavagem cerebral e os cambalhotas. A gente não está lutando contra a crença das pessoas de crer em Jesus, de crer nisso. Se a pessoa quer acreditar, o direito é dela, é o individualismo, é o respeito que tem que haver. Mas, novamente, é a postura. Então, essa sociedade, certamente, ela estaria vivendo tão isolada quanto do mundo, quanto a Coreia do Sul, de repente, Coreia do Norte, de repente, ou então Cuba e outros países que hoje em dia têm os regimes mais comunistas, que realmente se isolam do mundo, assim, e tal, não querem que ninguém saiba, nem nada, e por aí vai, seria mais ou menos uma coisa desse tipo. Acredito eu que, por mais paradoxal e contraditório que possa parecer, uma sociedade, um país de religião satanista, ele não seria capitalista, ele seria comunista. Porque
eu digo que é contraditório porque o satanismo claramente preza muito por bens materiais, sabe? A gente é capitalista de natureza, a gente não costuma ser comunista. Claro, como o pessoal fala, Karl Marx não proibiu ninguém de ter iPhone. Não, mas bora lá que desigualdade social é uma coisa necessária para o capitalismo funcionar, e se o dinheiro está muito na mão de uns, está pouco na mão de outros, ou quase nada. Então, assim, a ganância também, a avareza, são coisas estimuladas pelo satanismo, a menos que isso domine a pessoa. Aí, claro que não. Novamente, Satã representa todos os chamados pecados, desde que eles tragam a satisfação física, mental e emocional. Então, se não trouxer, ele não representa. O grande ponto é que essa sociedade, talvez ela funcionasse, mas, novamente, eu acredito que ela em si seria harmônica, mas com o resto do mundo não. Ela viveria em constante guerra com o mundo. Seria realmente quase que uma guerra fria, mas, na verdade, eu vejo uma guerra fria menos violenta, por assim dizer. A menos que, claro, os outros países achassem essa sociedade tão perigosa ideologicamente, politicamente, que desejassem bombardear e pronto. E eu nem duvido que isso poderia acontecer. Então, assim, uma sociedade satanista já foi na história, ou já seria na história, se isso fosse possível. Agora, se a maior parte do mundo, se o mundo fosse povoado por satanistas, bom, seria interessante você imaginar um mundo onde as pessoas se amam, onde as pessoas se respeitam entre si, né? Respeitam as diferenças, buscam a individualidade e essa coisa toda. Só que eu digo pra vocês, não seria uma vida, seria uma existência. Porque, novamente, eu postei essas coisas recentemente, lá pelo Facebook e tal. Se vocês acompanham lá, poderiam ter visto esse assunto com prévia. Não teria razão para o satanismo existir, para nós sermos o que nós somos, caso não tenhamos uma luta para lutar. O que eu quero dizer é que, se não houvesse uma oposição contra o que se opor, não tem por que a gente se opor. É óbvio. Já que Satã é o opositor, é o rebelde, contra o que você vai se rebelar? A gente se rebela hoje contra a cultura cristã. Se não fosse ela, poderia ser outra coisa. Mas se não houvesse isso para se rebelar, não teria necessidade da nossa existência como satanista. A gente poderia provavelmente ser outra coisa. Ser qualquer outro caminho. Budista, telemita, sei lá. E ainda assim, eu acredito que seria um mundo muito sem cor. Porque, bora lá. É tenso falar isso, mas a gente é quem dá cor a esse mundo. Um mundo totalmente preto e branco, como vamos dizer assim, vamos usar a analogia do Jardim do Éden. Um mundo totalmente preto e branco, só tem duas pessoas harmônicas que convivem junto com a natureza, convivem conforme todas as leis e a ordem, é um bando de formiga. Um bando de formiga organizada que está simplesmente existindo em um ciclo. Um ciclo sem fim é instaurado por uma sociedade, pelos maiores, pelo que seja. Sem nós, os opositores, do que seria isso tudo? Seria preto e branco. Não teria sentido em existir, não teria sentido em nós existirmos. Porque é a rebeldia que traz a consciência. É a rebeldia que traz a sabedoria. Se não fosse a gente se rebelar contra o sistema que nos impede de pensar, que não quer que nós pensamos, não vai ter uma direção para onde a gente ir, não tem para onde a gente evoluir, não tem para onde a gente crescer. A gente vai acabar sendo muito mais do mesmo. Então, realmente, aquela declaraçãozinha, aquela bendita declaração satânica que Lavey escreve, que Satã tem sido o melhor amigo que a igreja já teve, pois ele a manteve no mercado todos esses anos. Isso equivale tanto para toda a sociedade que precisa dessa figura opositória, precisa nos colocar nesse ponto. Porque nós, como filhos de Satã, como seguidores do diabo, nós somos justamente toda a escória social. Não precisa a pessoa se dizer satanista, não precisa a pessoa levantar essa bandeira de sua causa. Basta ela ser de contra tudo aquilo que a sociedade vigente, que o dogma vigente está transcorrendo, que ela em si já é uma seguidora do demônio. É só você ver o que falam dos LGBT, das prostitutas, de artistas, muitas vezes, de pessoas que têm tatuagem. Todos vocês estão agradando o demônio, mesmo que essas pessoas sequer acreditem em demônio. Quando você para pensar, nós somos a graça da vida. A vida sem nós, os opositores, aqueles para quem apontar o dedo, não existiria jamais. E nós temos que lidar a vida com esse fardo, sabendo que sempre vão apontar os dedos para nós, mas sabendo para quem apontar o dedo de verdade. E é para esse sistema que é bastante podre, mas é uma máquina e vai continuar existindo conforme nós também existimos. Porque nós, quando, vamos dizer assim, se chegar o dia futuro, um utópico em que nós realmente vencemos, né? Vencemos essa guerra, nós conseguimos derrotar o preconceito e a alienação, um outro inimigo vai surgir.
É a lei da história. Um inimigo sempre surge. E esse inimigo vai ser o nosso opositor. Então, os satanistas serão eles, e não nós mais. A menos que seja uma coisa mais ou menos como acontece no nazifascismo aí, que está muito em alta hoje em dia. Uma coisa que já estava quase morta e que agora está tendo que ser cortada pela raiz, porque o tempo todo estão tentando trazer de volta isso. Mas, enfim, são exceções, né? É um inimigo natural do satanismo, isso, porque é aquilo que assassina a alma humana, a capacidade de pensar, a capacidade cognitiva, e por aí vai. Então, reflitam sobre o que eu falei aqui. Pensem como seria essa sociedade. Pensem vivendo numa sociedade totalmente satanista. Seja um mundo, ou seja um país, ou seja a normalização da religião. Não importa. Na minha perspectiva pessoal, não tem graça e não tem propósito nenhum isso. A grande graça, a nossa peculiaridade é que nós somos a minoria. Nós somos os diferentes. Como eu falei também antes, para que a gente valorize a qualidade das boas frutas, precisamos das frutas podres. Então, para nós sermos nós mesmos, autênticos, diferentes, precisamos da massa, que seja tudo igual. Então, tanto eles precisam de nós, quanto de certa forma nós precisamos deles também. E essa é a vida, é a nossa vida como um satanista, sendo sempre aquele que está do outro lado, aquele que está eternamente se opondo a um sistema. Sim, somos eternos rebeldes, mas novamente, não somos rebeldes sem causa. Nós somos a causa. Então, eu fico por aqui nesse vídeo. Espero que tenham gostado. Compartilhem sua opinião comigo, compartilhem esse vídeo também. E é isso. Até o próximo. Que Satã os abençoe.